Uma no cravo, outra na ferradura. O presidente do PSB, Eduardo Campos, disse hoje que o deputado Ciro Gomes ainda está na disputa pela presidência da República. A declaração foi dada depois de uma reunião com o presidente Lula. Ele não está fora do páreo ainda. Se ele estivesse fora do páreo, eu teria avisado. Como nós estamos em discussão, Ciro pode ser candidato terça-feira? Pode. Vai depender se a maioria do partido entender que essa candidatura dele ajuda o Brasil e ajuda o crescimento do PSB. Bom, está conosco hoje aqui ao vivo o deputado Ciro Gomes, do Partido Socialista Brasileiro, por uma entrevista justamente sobre a campanha presidencial. Boa noite, deputado, e obrigada por ter atendido ao nosso convite do SBT Brasil. Bom, deputado Ciro Gomes, o senhor acredita que ainda é possível ficar no páreo? Eu acho que não mais, né? Eu não me movo por crenças, eu me movo por aquilo que considero minha obrigação moral. E eu acho que o Brasil precisa, não de mim pessoalmente, mas que o quadro político partidário não seja resolvido por meia dúzia de pessoas trancadas em gabinete de Brasília. Tá. Como eu tenho 30 anos de experiência pública limpa, né, tenho uma ideia, tenho uma proposta, tenho vivência, fui ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, governador do Estado, prefeito de uma capital, deputado 2 vezes estadual, deputado federal mais votado do país. Eu quero ajudar o debate. Bom, agora, se o senhor ficar fora, é uma tremenda de uma ingratidão, hein? Porque o senhor começou essa campanha como um dos mais cotados. A política brasileira, infelizmente, além da pouca honestidade, não cultiva muito esses valores mais. São do meu tempo, né? Decência, enfim, mas são de um tempo que tem que voltar. Mas desse jeito o senhor desanima a gente aí. Não, eu estou animando os jovens têm que vir tomar um momento, a vida pública é assim mesmo. Agora, foi o partido que não quis ou não vai querer que o senhor seja candidato, ou foi a mão do presidente Lula que não quer que o senhor atrapalhe a candidatura da Dilma? A única força capaz de me retirar, né, dessa minha obrigação moral de não correr da briga, de não desertar do dever de dar ao povo brasileiro alternativa, para valorizar o debate, para valorizar o povo brasileiro, a única força que tem condição de fazer isso é o partido. Agora, é geral a informação, não sei que valor possa ter, de que o presidente Lula estaria, enfim, mais o PT fazendo força em cima dos companheiros nos estados, ameaçando, eu vi mesmo lá no Ceará, ameaçando coisas mesquinhas, inclusive, se o partido não retirar a minha candidatura. Por exemplo, que coisas? Por exemplo, o Zé Disseu, ex-presidente do PT, esteve lá no Ceará, na casa do meu irmão, que é governador do estado, dizendo muito delicadamente que se eu fosse candidato a governador, o PT ia retirar o apoio dele. A presidente? Esse eu já mandei pastar, né? Tá. Não, para governador. A governador. Mandou passar o Zé Disseu? É, porque eu posso fazer isso, ele é um amigo. Ah, bom. Mas às vezes ele perde um pouco a humildade, ele tem que ser devolvido ao lugar. Bom, nessas últimas horas, aí numa entrevista publicada, o senhor disse também que o Serra é mais bem preparado, mais legítimo e mais capaz do que Dilma Rousseff? No Brasil já está se roubando até palavras, né? Nesse caso eu não dei essa entrevista, eu estou calado, resolvi aceitar o seu convite aqui, porque é uma fala para jornalista que eu respeito, e a televisão, o povo me vê aqui sem a manipulação das manchetes, que infelizmente no Brasil virou um inferno. Então essa entrevista eu não dei. Agora, perguntado, evidentemente a gente tem que falar a verdade. Sim. Todo mundo sabe que eu sou adversário do Serra desde sempre. Agora, o Serra é mais preparado do que a Dilma. Por quê? Porque já foi governador, porque já foi prefeito, porque já foi ministro 2 vezes. A Dilma já foi ministra 2 vezes e, portanto, empata aqui. Já foi deputado, já disputou eleições, já ganhou, já perdeu. E ela nunca disputou nenhuma eleição. Agora, ela é a melhor pessoa do que o Serra, está na mesma frase. Por que o senhor não gosta do Serra? O que ele fez? Não, eu não tenho nada pessoal com ele, não. O Serra é muito solitário, muito autoritário, trata os adversários. Visita para ele, ué? Prefiro visitar você. Ele é muito autoritário e a questão, vamos no sério agora, ele trata o adversário como um inimigo a ser destruído. E isso está criando muito problema no Brasil. O PT desenvolveu esse mesmo cacuete. Então essa história de uma eleição que por cima da mesa é toda elegante e por baixo da mesa dossiê para cá, desse dossiê para lá, escândalo para cá, isso está destruindo a confiança do jovem, especialmente brasileiro, na política. Isso é um crime. E o senhor disse também que vem aí uma crise fiscal e cambial que o José Serra enfrentará com mais capacidade do que Dilma Rousseff. É isso mesmo? Não, eu não disse isso, não. A crise, eu acho que sim, por quê? Porque o Brasil tem uma longa tradição de desequilíbrio nas suas contas externas. Por exemplo, o Fernando Henrique fez um governo com que o Brasil quebrou 2 vezes. Pegou desemprego em 5%, eu fui ministro da Fazenda do Itamar. Entreguei o Brasil com quase 5% de desemprego. O Fernando Henrique entregou para o Lula com quase 15%. Então o desemprego explodiu. Quebrou 2 vezes. Por quê? É um assunto que não se dá ao povo o direito de saber. As contas do Brasil com o estrangeiro. Termina o ano, o Brasil puxa a conta, o dólar que entrou e o dólar que tem que ir para fora para pagar as contas. E o Brasil trabalha sempre com um buraco nessa conta.
O Fernando Henrique, em 8 anos, fez um buraco de 180 bilhões. Como é que a gente fecha esse buraco? Tomando dinheiro emprestado lá fora, a dívida externa. O Lula, no primeiro mandato, inverteu isso. Nós, então, trabalhamos com soga, o Brasil sobrou, dólar entrou mais do que saiu, e botamos isso numa espécie de caneta de poupança, que são as reservas do país. Agora está um estouro de dinheiro saindo do Brasil. 50 bilhões de dólares vai ser o buraco esse ano. Se no ano que vem, como tudo indica, for a mesma coisa, as reservas que são muito altas e que estão aguentando hoje não vão aguentar mais. Eu queria perguntar o seguinte, o senhor já disse que não deu essa entrevista, mas está lá nos jornais, a gente hoje entra na internet, está escrito lá. O presidente Lula está navegando na maionese, que ele se sente o todo-poderoso, mas não é Deus. O senhor quer dizer com isso que a Dilma pode perder essa eleição por Serra? Quem disputa uma eleição e acredita que o povo é o juiz superior tem que ter a humildade de saber que pode perder ou ganhar. Eu já perdi e já ganhei, já aprendi a ganhar, já aprendi a perder. E acho, francamente, e as pesquisas estão indicando, eles estão usando as pesquisas para me tirar o direito de ser candidato. Isso aqui é uma coisa que me choca. Para me tirar o direito de me apresentar, sou limpo, sou decente, eu não tenho um rabo de palha, tenho o meu estilo, às vezes alguém incomodado com isso, mas o povo é que julga. Não é? E o que eu quero é só isso, eu não quero tomar a presidência de ninguém, eu quero ter o direito de apresentar minhas propostas, minha ideia, meu amor ao Brasil e deixar o povo resolver. Mas não, eu já tenho rejeições absurdas, despenquei na pesquisa para fim de não deixar eu ser candidato. Enquanto isso, as mesmas pesquisas mostram assim, recrudescência o tempo todo, o Serra ganhando a eleição. Então, é claro, ele está disputando e na frente pode ganhar a eleição. Então tá. O governo acha que o senhor atrapalha a Dilma e que sem o senhor ela poderia ganhar no primeiro turno. Por outro lado, tem quem acha o contrário, que a sua saída favorece o Serra e que ele poderia levar vantagem com isso. Qual é a interpretação certa? O Serra quer que eu saia e não seja candidato. O PT quer que eu saia e não seja candidato. Um dos dois está errado. Né? Então quem é? Um dos dois, é claro que é o PT. É óbvio que é o PT. Por quê? Porque se eu for candidato e não tiver a aventura de ter a preferência do povo, de ganhar a eleição, como eu pretendo, eu vou apoiar a Dilma, que é a minha vizinha. Todo mundo sabe que eu não vou apoiar o Serra. Então quem está certo? Óbvio, é o Serra. O resto, aí é o seguinte, eu tenho profundo carinho, respeito, amizade pelo presidente Lula, mas ele está errado. E está errado por quê? Porque ele está popularíssimo, está no céu, merecidamente, porque faz um grande governo, um governo que beneficia o Brasil, beneficia o povo, mas não tem mais ninguém para dizer nada ao Lula, e ele está perdendo a humildade, isso sem dúvida nenhuma. E por que ele não pode tratar esses assuntos com franqueza? Por que não trata comigo, cara a cara, francamente? É normal isso. Eu não sou um dono da verdade, eu só quero ser candidato. Se eu não puder ser, eu quero que as minhas ideias sejam colocadas na boca de um outro que eu possa apoiar. Senão, eu vou fazer o que na política? Tá certo. Bom, e nessa altura é praticamente impossível o governo abrir mão da vice-presidência para o PMDB. Mas alguma vez existe uma possibilidade do senhor vir a ser o vice da Dilma Rousseff? Eu quero ser candidato a presidente do Brasil. Acho que a minha obrigação moral com o país é essa. Se o meu partido entender que eu não devo ser, eu democraticamente respeito a decisão do meu partido, ponho a viola no saco e vou cantar na outra freguesia. Então é assim, é o Aécio que não quer ser o vice do PSDB e o senhor que não quer ser mas o veja vice o que aconteceu lá do outro lado, com essa briguinha PT-PSDB de São Paulo, radical, provinciana, destrutiva do país, tirou o Aécio da jogada e agora estão querendo me tirar da jogada. E o povo, presta atenção, o povo vai ficar sem as alternativas, vai ter que escolher no beiço, ou esse aqui ou aquele ali.